Olá, seja bem-vindo a esta videoaula. Meu nome é Jefferson, eu sou administrador e criador do site meunegocioonline.com. Nesta videoaula eu vou ensinar para você como você criar um banco de dados, como você criar um usuário para o banco de dados e como adicionar o usuário ao banco de dados. Isso será fundamental para que possamos configurar todos os sistemas em PHP que estão inclusos no kit Meu Negócio Online. Para que possamos dar continuidade em todas as videoaulas do nosso curso do kit Meu Negócio Online, instalando todos os sistemas, seria perfeito que você aprendesse muito bem como criar um banco de dados, como criar o usuário e como adicioná-lo. Então preste muita atenção nesta videoaula, se preciso reveja a videoaula até que você aprenda perfeitamente. Eu vou fazendo aqui no meu cPanel passo a passo e vou narrando a você como tudo funciona. Então, para começar, abra seu cPanel da sua hospedagem PHP. Coloque o seu login e digite sua senha para entrar. Dentro do seu cPanel, seu painel de usuário, role a barra do navegador até você achar este ícone aqui, com um golfinho escrito MySQL. Clique em Banco de Dados MySQL. Você será direcionado para a página de criação de banco de dados, da administração dos seus bancos de dados, da criação de usuários, da adição de usuários a banco de dados e da administração de seus usuários. Para começar, vamos criar um banco de dados. Que fique muito bem claro a todos que estão assistindo a videoaula que, como essa hospedagem que a gente usa em servidores ela é compartilhada, na frente do seu nome de banco de dados sempre terá um prefixo, que será o seu login do cPanel com um underline e depois o nome que você escolhe para o banco de dados. Pode ser que alguns não seja assim, mas a maioria é, tá? Então vamos escolher aqui um nome para o nosso banco de dados que vamos criar. O nosso banco de dados, o primeiro banco de dados, para aprendermos, se chamará teste. Então ficará o nosso login do cPanel underline teste, porque é o nosso prefixo, ok? Clicamos em criar banco de dados. Pronto, o banco de dados foi criado. Added database rendamel underline test, ou seja, adicionado à database o rendamel test. Vamos clicar em voltar e vamos observar na tabelinha logo abaixo que tem todos os nossos bancos de dados, como a gente criou o banco de dados teste, ou seja, está aqui na tabelinha o meu prefixo teste, sem nenhum usuário, tá? Todos os outros têm os usuários aqui, vocês podem ver aqui escrito usuário, esse é o usuário de cada banco de dados e no nosso teste não tem nenhum. Por quê? Porque a gente ainda não adicionou nenhum usuário a ele. Só que a gente vai criar um usuário especialmente para esse banco de dados. Então a gente desce mais um pouco. Aqui tem usuários MySQL e adicionar novo usuário. O nosso novo usuário vai se chamar aula. E o usuário também vai levar o prefixo, que no caso é o nosso login, underline, o nome que a gente escolhe. Sempre terá esse prefixo, tá? E sempre que na instalação de algum sistema for pedido o nome de usuário, você tem que pôr com o prefixo. Quando pedir o nome do banco de dados, você também tem que pôr com o prefixo, tá? Inteiro, como está aqui. Então vamos lá. Criando um usuário. O nosso usuário vai se chamar o nosso prefixo, underline, aula. Criamos uma senha para o nosso usuário, que será a senha de acesso. Aqui vai ser AZB1928. Repetimos a senha AZB1928. Clicamos no botão criar usuário. Esse usuário já existe, tá? Eu já tinha criado esse usuário, vou apagar ele aqui. Até é bom que vocês vejam como que se apaga o usuário, tá vendo? Aqui ele já está criado, o usuário aula.
e eu tinha esquecido de apagar ele, tá? Então vamos apagar, clicando no X a gente apaga. Eliminamos o usuário. Agora voltamos, e agora sim eu posso criar, tá? No de vocês não vai acontecer isso, mas no meu, como já tinha o aula, deu esse probleminha. Então vamos lá. O mesmo princípio, o prefixo, underline, aula, a senha AZB1928, repito a senha AZB1928, clico em criar usuário. Pronto, já foi adicionado o usuário Rendamel Aula com o password AZB1928. Clicamos em voltar. Agora a gente vai adicionar esse usuário que acabamos de criar também ao nosso banco de dados que acabamos de criar, que está sem usuário, o teste. Então descemos um pouco mais aqui para baixo da criação de usuário. Aqui, adicionar usuário ao banco de dados, está escrito usuário, dois pontinhos. Clica aqui na setinha ao lado e escolhe qual usuário você vai adicionar ao banco de dados. No caso nosso, é o usuário aula, o nosso prefixo, underline aula. Selecionado ele, vamos abaixo, está escrito banco de dados. Também escolheremos qual será o banco de dados no qual adicionaremos o nosso usuário aula. Então, no nosso caso, é o banco de dados teste, que criamos ainda há pouco. Depois de escolhermos qual usuário será adicionado a qual banco de dados, clicamos em adicionar. Seremos levados a essa tela, onde daremos os privilégios ao usuário com relação ao banco de dados, ou seja, tudo que o usuário vai poder fazer no banco de dados. Em todos os nossos sistemas, trabalharemos com todos os privilégios. Então, clicamos aqui na caixinha ao lado de todos os privilégios, ele marcará todos os privilégios. Assim, daremos ao usuário aula todos os privilégios com relação ao banco de dados teste. Depois de clicado aqui em todos os privilégios, clicamos em fazer alterações. Pronto, já foi exibido aqui uma mensagem, o usuário aula foi adicionado à database ou base de dados teste, com todos os privilégios e com aquela senha lá que a gente criou, tá? Então a gente clica em voltar e vamos dar uma olhada aqui na nossa tabelinha dos bancos de dados. Aqui encontramos o nosso teste que acabamos de criar e podemos ver aqui do lado que já foi adicionado o usuário aula, tá? Clicando aqui em cima do usuário, iremos de novo para a tela de privilégios, caso vocês queiram alterar algum privilégio. No nosso caso, em todos os sistemas usaremos todos os privilégios, então não vamos alterar nada. Descendo aqui de volta na nossa tabelinha, ao lado aqui do nome da nossa database, o nosso banco de dados, teremos aqui o usuário que está adicionado a ela e ao lado tem um xizinho. Esse xizinho vermelho serve para deletarmos esse usuário desse banco de dados. Ou seja, a gente tira esse usuário se caso não quisermos mais que ele seja o administrador desse banco de dados. E aqui mais ao lado direito temos o botão escrito excluir banco de dados. Clicando em excluir banco de dados, vamos excluir o banco de dados teste, tá? E ele não aparecerá mais aqui nessa tabela. Descendo aqui embaixo temos as tabelinhas de usuários. Aqui aparecem todos os usuários que nós criamos, tá? Se caso você queira deletar algum usuário, você clica aqui no xizinho do lado direito, tá? Espero que todos tenham aprendido como que faz para criar o banco de dados. Criando o banco de dados aqui em cima, sempre com o prefixo, que será o nosso login, underline, o que escolhermos. Para criar o usuário mais abaixo, com a senha. Para adicionarmos um usuário a um banco de dados é mais abaixo, selecionamos o usuário e selecionamos o banco de dados, damos depois os privilégios. Para administrarmos todos os nossos bancos de dados é aqui nessa tabela aqui de cima, que podemos excluir cada um deles, excluir cada usuário que está adicionado a eles. E para excluirmos os nossos usuários é mais abaixo, na tabela que fica mais ao fim da página. Espero que tenham aprendido, tá? Na próxima videoaula eu vou criar uma videoaula também só ensinando a importar tabelas para o banco de dados
PHP-MyAdmin, e então começaremos a trabalhar com os sistemas, que é essencial que todos aprendam bem como criar banco de dados e como importar tabelas, para que quando formos aprendendo a instalar os sistemas, ninguém fique para trás e não saiba como que cria o banco de dados e como faz a importação das tabelas. Tá ok? Então eu vejo vocês na próxima videoaula. Espero que tenham aprendido bem como que se cria o banco de dados e o usuário. Se você não aprendeu na primeira, assista de novo a videoaula, que com certeza você vai aprender, que é muito fácil. Tá ok? Então até a próxima videoaula. Eu espero vocês lá. Ok? Tchau, tchau.